graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Nós estamos com grande alegria nesta noite, juntos, para celebrarmos um culto ao Senhor, um culto em conjunto, enquanto igreja, e também hoje é um dia especial, porque nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e relembramos que fazemos parte desse corpo especial que é o corpo de Cristo, e hoje, na ceia do Senhor, nós relembramos tudo isso. O sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, a nossa redenção e a nossa inclusão no corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos colocar em pé aqueles que puderem e louvarmos dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Há um salmo que diz isso, que nos convida a cantar e a celebrar ao Senhor. É um cântico novo, um cântico de regozijo, porque nós fazemos parte dessa comunidade do céu. Nós estamos ainda aqui, mas caminhando para lá, mas já fazemos parte do corpo de Cristo. E nós vamos louvar e celebrar ao Senhor, o nosso Deus.
Louvado seja o Senhor nosso Deus, único digno de receber honra, glória e louvor. Vamos orar, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Pai, nós glorificamos ao Senhor, exaltamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, reconhecemos que o Senhor é santo, único digno de receber honra, glória e louvor. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, as nossas vidas e consagramos as nossas vidas ao Senhor, e este culto que seja consagrado a Ti em nome de Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor que é dado de coração a Ti, que o Senhor fale aos nossos corações no culto desta noite. Engrandecemos ao Senhor e agradecemos ao Deus pela providência da bênção, por meio da graça de salvação que o Senhor nos dá. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós, ao longo desta semana, temos a nossa programação fixa, que nós sempre gostamos de lembrar aos irmãos, né? A nossa programação começa aí com os pequenos grupos. Já na terça-feira nós temos, é isso? Certo. Na terça é dia de evangelização desse pequeno grupo. Ok. E na quarta-feira, então, nós temos o culto de oração aqui no templo, na quarta às 8 da noite. Então toda a igreja está convidada e convocada a participar desse culto de oração. Antes nós fazíamos um período maior de estudo, né, na quarta-feira. Agora esse dia está reservado à oração. É um momento importante que a igreja tem de se reunir e de orar e de se colocar na presença de Deus. Então quarta-feira às 8 da noite. Eu pulei a segunda esperando a confirmação do Casé. Casé vai ter o café da manhã segunda-feira? Então está confirmado o café da manhã dos homens lá na casa do Casé, na segunda-feira às 7 horas da manhã. Então anotem aí, homens, segunda-feira às 7 da manhã, o café lá na casa do Casé, para orar juntos, trocar ali algumas palavras, alguma experiência, encorajamento para início da semana. Então, segunda, 7 da manhã, café dos homens, lá na casa do Casé. Quarta-feira, 8 da noite, culto de oração aqui no templo. Temos o PGM também na quinta-feira, né, que já está programado ali, o pequeno grupo multiplicador, quinta-feira às 8 da noite, é lá na casa do pastor, esse, e na casa do irmão Walter na sexta. Ok. Então, quinta na casa do pastor e sexta na casa do irmão Walter. E no domingo, nós temos às 9 horas da manhã a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos aqui no templo, com salas, né, para todas as idades, e no culto à noite, 6h30 da tarde, né, início da noite, o nosso culto público de louvor e adoração ao Senhor. Essa é a nossa programação e a gente deixa o convite àqueles que nos visitam, se houver alguém que nos visita nesta noite. E aliás, falando nisso, se houver alguém que nos visita nesta noite, nós queremos dar as boas-vindas, né? Se tiver alguém que veio pela primeira vez hoje e puder dar um tchauzinho aí para a gente saber quem é, os demais já são de casa, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem alguém que é pela primeira vez que nos visita nesta noite? Não? São todos de casa? Ainda assim, todos sejam muito bem-vindos para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 8 ao 11 apenas. Atos, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Esse texto, ele é muito interessante, é muito importante, que é o início, propriamente dito, da igreja como nós a conhecemos hoje. E eu convido você que puder se colocar de pé novamente. E esse texto que nós vamos ler é uma promessa em que nós estamos fundados nela até o dia de hoje. E nós vamos fazer essa leitura. Vamos fazer a leitura alternada, já que ela está passando aí no telão. Eu leio os versículos pares, os irmãos os ímpares. Versículo 8 diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Amém. Os irmãos podem permanecer como estão, por favor. Daqui a pouco a gente vai cantar o hino de missões, mas uma breve reflexão sobre esses 4 versículos, 8, 9, 10 e 11 que nós lemos. O primeiro deles, se puder colocar de novo, o versículo 8, o próprio Jesus dizendo à igreja, delegando à igreja: mas vós, igreja, salvos no Senhor Jesus Cristo, vocês que estão regenerados, vocês que estão aqui hoje, receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O Espírito Santo do Senhor é quem atua sobre a igreja até os dias de hoje. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja do Senhor recebeu o poder de Deus, sendo dirigida pelo Espírito Santo, para ser testemunha das bênçãos de salvação que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona. E a igreja tem então essa missão de ser testemunha tanto aqui no nosso bairro, aqui na cidade de Adamantina, quanto em toda a nossa Judéia, que é a nossa região, o nosso estado, Samaria, o nosso país, a nossa sub-região continental e até os confins da terra. A igreja está firmada nesse convite, nessa convocação e nessa missão dada pelo Senhor Deus e pelo Senhor Jesus, a nós. E, inclusive, naquele momento, quando Jesus dizia isso, ele foi elevado às alturas e uma multidão pôde ver Jesus Cristo sendo elevado às alturas, retornando aos céus. E então 2 anjos aparecem e falam àquelas pessoas: vós, varões galileus, o que estão olhando aí para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir com os seus próprios olhos, sendo testemunhas, ele há de voltar nas nuvens para levar o seu povo. E é isso que a igreja está aguardando até os dias de hoje, e com a esperança renovada dia após dia, porque Jesus há de voltar para levar a sua igreja. Então nós, enquanto igreja, recebemos o poder de Deus para sermos testemunhas da obra sacrificial de Jesus, que é o que nós vamos lembrar hoje na ceia do Senhor. Esse memorial que Jesus sacrificou-se para nos redimir. E esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos e foi elevado ao céu, visto por uma multidão, há de voltar para levar a sua igreja. Nós vamos glorificar ao Senhor com o hino, que é o hino da campanha de missões, o hino oficial de missões. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão devolvê-los no altar do Senhor, incluindo as ofertas de missões. Estamos em campanha de missões nacionais. Verdade, mas a oferta é no final, Ok, mas você já pode reservar aí a sua oferta de missões. Mas quem trouxe dízimos e ofertas poderão devolvê-los no altar do Senhor nesse momento. Lembrando então que a campanha missionária, que nós estamos com ela aberta, ela nos lembra sobre a nossa missão de testemunhar acerca de Cristo e acerca do Evangelho aqui na terra onde estamos. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há para restaurar.
Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Pai, nós mais uma vez glorificamos ao Senhor e agora consagramos dízimos e ofertas que foram levantados no Teu altar, Pai, para que sejam usados tão somente para o engrandecimento da Tua obra, para a manutenção da obra missionária em nome de Jesus. E cada um de nós, ó Deus, possa assumir a responsabilidade da vida missionária que cada um de nós tem, desde que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E que o Senhor abençoe aqueles que são vocacionados para uma missão especial, seja missionário, seja pastor. Em nome de Jesus, Deus, que esses ministérios especiais vocacionados sejam abençoados pelo Senhor, seja aqui em Adamantina ou em qualquer lugar do mundo. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento eu vou convidar o pastor que tome a palavra, porque nós vamos passar a celebração da Ceia do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. A voz está melhor, né? Eu só quero ler aqui um texto de 2 Coríntios 11. Diz assim, verso 23 apenas. Ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse texto é um texto áureo da ceia do Senhor. Mas eu quero apenas mostrar aos irmãos duas coisinhas rápidas nesse texto. Eu não vou pregar, que não dá para pregar. Mas a Leninha estará trazendo a palavra. Primeira coisa aqui é que a ceia não é da igreja. A ceia não é do pastor.
ceia não é de uma instituição. A ceia é do Senhor. Por isso Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. Então a ceia, ela é do Senhor. Por isso não cabe ao pastor, não cabe aos diáconos da igreja decidir quem toma a ceia ou deixa de tomar. Não me cabe dizer para A ou B, você não pode tomar a ceia, porque a ceia não é minha, a ceia é do Senhor. Por isso que Paulo, ele continua dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ceia, ela é do Senhor para a igreja. Para a igreja. Por isso, a importância de nós sermos membros do corpo de Cristo. Estarmos arrolados a rol de membros de uma igreja. Porque fazendo parte dela, eu faço parte também do corpo. Porque isso indica que eu um dia recebi a Cristo como Senhor da minha vida. Então, a ceia sendo para a igreja, ela pode participar. Por isso que nós sempre falamos aqui, se você é membro de alguma igreja evangélica, é batizado com batismo bíblico, por imersão, está em comunhão com a igreja e com o Senhor da igreja, então você pode participar. Mas se você ainda não é membro de nenhuma igreja evangélica, se você ainda não é batizado, o meu conselho é, não estenda a mão, não pegue, mas é uma responsabilidade de cada um, porque esse verso nos mostra bem claro que a ceia é do Senhor e é para a igreja. O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, como Paulo continua aqui dizendo. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo, como Paulo também segue aqui dizendo. E por isso, quando a igreja se reúne em culto para participar da ceia, ela está se lembrando do sacrifício dele lá na cruz do Calvário. E ela vai fazer isso até que ele volte. Assim diz a palavra. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que estarão participando da ceia, que se coloquem em pé. Eu quero chamar os irmãos que estarão aqui também nos auxiliando. Irmãos Mirindo, irmã Paula. À medida que os irmãos forem pegando dos elementos, os irmãos podem ir se sentando. Vamos cantar o hino 142 do cantor cristão Pão da Vida. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida
ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Algum irmão ficou sem pegar dos elementos? Não? A palavra do Senhor diz no verso 23 e 24: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Nós estaremos orando com o irmão Esmerindo e em seguida estaremos comendo o pão. Ó Deus, ó Pai, nesta noite gloriosa, Senhor, a qual nós estamos aqui relembrando, Senhor, tua morte, esperando a tua volta, Senhor. Nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor tem dito na tua palavra, Pai. Por isso a tua igreja hoje está aqui, Senhor, celebrando, esperando a volta do Senhor. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. O verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós estaremos orando com a irmã Paula e em seguida estaremos tomando o cálice. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nós apresentamos aqui, Senhor, nesta noite o teu sangue. Aquele sangue, meu Pai, que um dia foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós sabemos que este sangue, Senhor, ele nos certifica, meu Pai. Ele está, Senhor, nesta noite, sendo derramado, Senhor, sobre nossas vidas e vai agir, meu Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Pai, mais uma vez nós engrandecemos o Teu nome e nós Te adoramos por este momento tão precioso, Pai, de podermos trazermos à nossa memória o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos, através da ceia, nos lembrarmos, ó Pai, do Teu amor por cada um de nós, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estaremos cantando mais um hino agora, irmãos, porque nós precisamos recolher os cálices. Nós não temos mais lugar para deixar o cálice. Então, os irmãos, à medida que nós vamos cantando, os irmãos estarão passando e recolhendo os cálices. Hino 89 do cantor cristão, O Poder do Sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres
fez com tua vaidade acabar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. O coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus. Convido os irmãos que puderem se colocar de pé novamente. Nós vamos continuar a louvar ao Senhor com mais 2 cânticos. Nós vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele está acima de todos e acima de tudo está entronizado o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é aquele Senhor que reina e que governa sobre o universo, justo e fiel. Nós vamos glorificar ao Senhor. Se você puder, feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos ao Senhor, glorifique a Deus que está entronizado nos céus acima de todas as coisas e que governa todo o universo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás pra sempre
ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo acima de todos e de tudo está o Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, és santo, tu és santo, tu és santo, tu és Louvado seja o teu nome, Deus, porque tu és santo, Pai. Habita entre nós, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que tu és Rei sobre as nossas vidas, que tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Louvado seja o teu nome. E nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo, Pai, para levar a sua igreja aos céus, para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro, porque Ele sacrificou-se e redimiu a cada um de nós. Esse Cordeiro que foi morto e que santo é e que há de voltar para nos levar para os céus.
de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, glorificamos a Ti, Pai. Exaltamos o Teu nome. Rendemos glórias e graças ao Senhor e pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor que é dado de coração a Ti. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações no culto desta noite e ao longo desta semana, Pai, para que possamos passá-la em Tua presença e a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. E também pedimos, Pai, que o Senhor fale através da mensageira que vai nos trazer a Tua palavra nesta noite. Que ela seja
poderosamente usada pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmão. Vamos convidar agora as crianças que estejam aqui à frente, porque nós vamos separar para o culto infantil. E logo depois das crianças saírem, nós vamos passar a palavra à irmã Leninha, que vai nos trazer a mensagem nessa noite. Todas as crianças aqui já? Hoje é a irmã Vera que vai acompanhar? E eu já convido a irmã Leninha também para estar aqui à frente, que nós já vamos aproveitar o combo da oração, orar pelas crianças e pela mensageira. Irmão Igor. Oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos entregar, Deus, a vida dessas crianças fazendo aquele culto infantil, Pai. Se eu posso, o Senhor está usando as professoras que vão estar ali, Pai, instruindo, dando a lição, Pai, cuidando, Pai, da melhor forma de cada um deles, Pai, que eles possam crescer em graça e conhecimento, Pai, nos teus caminhos, que eles possam guardar para uma vida tudo aquilo que eles venham aprender, Pai. Que o Senhor esteja também usando, Deus, a irmã Leninha para estar falando, Deus, da tua palavra nessa noite, Pai, que a tua palavra possa vir de encontro, Deus, aos nossos corações, que possamos sair daqui, Deus, de uma forma transformada, Pai, possamos sair daqui melhores do que nós entramos, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, receba a nossa oração, Pai, o nosso culto, o nosso louvor. É o que te oramos e te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir lá para a classinha. A irmã Leninha, então, tem a palavra. Graça e paz, irmãos. É maravilhoso nós olharmos daí, eu não sei se você sentiu a mesma coisa que eu, e vemos um monte de criança aqui, né? E é muito triste, às vezes, quando nós chamamos as crianças para o culto infantil, e só tem uma ou duas crianças. A gente sente também o outro lado, né? E fica aqui o desafio para você que é pai. Traz seu filho para a igreja, para aprender. Eles amam, né? As crianças gostam de estar na presença do Senhor, gostam de ouvir, coração puro, aberto, para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu preciso fazer uma observação de algo. Eu não sei você, mas todas as vezes que nós vamos cantar, o Ministério de Louvor sobe aqui e começa a cantar, eu canto e eu começo a prestar atenção nas letras. Porque nós fazemos grandes promessas ao Senhor com aquilo que nós cantamos. Isso é muito sério. É muito sério. E esse louvor que nós acabamos de cantar, você já se deu conta que você estabelece um pacto com Deus? Você faz declarações profundas. És tudo para mim. Eu fico maravilhada, eu fico extasiado. O que é maravilhado? O que é extasiado? Ao ouvir o teu nome, será que nós ficamos mesmo? Para mim isso é tão sério, eu gosto de cantar esse louvor, mas hoje a letra bateu como uma facada no meu peito, eu pedi misericórdia do Senhor. Senhor, me ajude a ficar extasiada, maravilhada na tua presença de verdade. É muito sério. Essa semana ainda conversando com um jovem, né, que ele veio trazendo algumas coisas do que ele achava. Ele falou assim, eu acho que nós podemos cantar isso na igreja, nós podemos fazer isso, podemos, eu acho, eu penso, eu acredito nisso. Eu falei assim, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e ver o que Deus quer, o que o Senhor espera. Você veio aqui buscar a sua bênção? Se você veio buscar a sua bênção, essa semana eu reaprendi isso, que você está errado. Nós estamos errados se nós viemos à igreja para buscarmos a bênção. Porque, na verdade, a bênção maior nós já recebemos, nós vemos aqui agora. Nós estamos aqui para quê? Nós fizemos essa pergunta de manhã, para quê? Não ouvi. Para adorar ao Senhor. Nós estamos aqui somente para adorar ao Senhor agora. A igreja se reúne para adorar ao Senhor.
para louvar ao Senhor, para elogiar a Deus. Adorar a Deus é isso, viu? É proferir palavras de elogio ao Senhor. E como nós estamos equivocados. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, colocou na parte da tarde, porque o pastor ainda queria pregar. Ele queria pregar hoje, eu falei, não, deixa que eu vou pregar. Aí ele me deu um sermão para eu continuar, mas não dá, os irmãos que pregam sabem disso, né? Ou o Senhor fala, coloca no seu coração, mas não dá para você pegar uma coisa que foi encomendada ali, que está ali, deixa que ele vai continuar semana que vem. Aí eu sentei lá, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor me deu o Salmo 138, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito deste salmo, e os louvores que nós cantamos agora, junto com o ministério, creio eu, que foram de encontro àquilo que nós vamos falar aqui. Porque os hinos são de louvor, de exaltação, de gratidão. E eu quero começar a falar com vocês justamente sobre isso, sobre essa questão do olhar de gratidão, sobre a figura de gratidão, sobre a expressão de gratidão, vida de gratidão. O que é isso? Quando alguém nos presta um favor, é fácil nós sermos gratos e dizer muito obrigada. Não é isso? As mulheres dizem sempre muito obrigada, o homem, a palavra correta é muito obrigado, porque é homem, certo? Então nós agradecemos quando nós recebemos um feito de alguém, as pessoas que são gratas. Porque existem pessoas que não são gratas e não conseguem dizer muito obrigada, não conseguem agradecer. E hoje nós vamos estar falando sobre isso, né? Sobre por que sermos agradecidos, por que devemos ser agradecidos, por que devemos agradecer. E olha só, Fabiano Moulin é um neurologista da USP, e ele falando sobre os impactos da gratidão no cérebro do sujeito, né? Dos humanos, das pessoas, dos seres humanos, ele fala o seguinte, ele diz que a gratidão ela valoriza o que nós temos, tá? Ele fala o seguinte, a frase dele, valorizar o que temos estimula o nosso cérebro, reduz a pressão arterial, pessoas mais gratas têm uma pressão arterial menor e têm menos risco de infarto e AVC. Libera mais hormônios como a ocitocina, que melhora as nossas interações sociais, aumenta a produção de neurotransmissores no cérebro, que tem a ver com a felicidade, garantindo mais foco e melhor tomada de decisões. Exercitar a gratidão diariamente provoca uma mudança na estrutura do cérebro, tornando as pessoas mais felizes. Isso aqui é ciência. Tá? Isso aqui é o homem entendendo que ele está, o que ele descobriu sozinho, né? Eles acham que eles descobriram. Olha só que coisa maravilhosa. A gente vai fazer essa ligação daqui a pouco, né? O homem descobriu isso, e olha o que provoca na vida do homem. Foi feito um estudo com 20 pessoas, sendo que dessas 20 pessoas, 10 pessoas tiveram a incumbência de, durante 20 dias, mais ou menos, elas escreverem, durante um período, não sei se é 20 dias não, posso estar fazendo confusão, então vou falar um período. Durante um período, 10 dessas pessoas, elas tinham que anotar todos os dias, os motivos de gratidão. Todos os dias elas escreviam lá, anotavam, agradeço por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E o outro grupo, nada. Depois de um tempo determinado, foi-se avaliar as pessoas que anotaram e que agradeceram durante este período. Essas pessoas estavam mais felizes, essas pessoas tinham melhorado sua saúde física, elas estavam mais otimistas e, pasmem, o outro grupo estava mal, pessimista, e as outras 10 pessoas tiveram condições emocionais ainda para ajudar o outro grupo. Percebe? Isto é ciência. Aí eu quero perguntar para você, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que... Cadê? Nós temos aqui uma pessoa extremamente grata, eu não posso deixar de citar o nome dela, né? Todo mundo já sabe. Olha para ela, quem acha que estou falando. Está ali a irmã Laíde, né? Ah lá, a irmã Maria já foi, olha lá, Tufi. Irmã Maria foi, irmã Maria é outro.
Mas por que eu estou citando? Nem pedi permissão para ela. Alguém já viu a irmã Laíde lamentar, reclamar de alguma coisa? Tudo que ela viveu? Não. Não, sempre agradecendo. A palavra de Deus em Provérbios diz o quê? Que o coração alegre formoseia o rosto. Quando nós ficamos bravos, nós fazemos o quê? Franzimos isso aqui, produzimos rugas, envelhecemos. Quando nós sorrimos, nós movimentamos mais músculos, isso traz o quê? Quem gosta, né? Quem gosta de fazer exercício aí, de rosto eu não faço não. Mas as mulheres que não querem ter ruga, como é que a gente aprende? Olha aqui, ó. Como é que Deus é maravilhoso, irmãos? O homem achou que descobriu que fazer esse movimento aqui ajuda a não ter ruga, mas só que foi Deus que estabeleceu. Deus que decidiu o seguinte: quando meu povo sorrir, se o meu povo sorrir, se o meu povo levantar o olhar, se o meu povo se alegrar, vai o quê? Não vai envelhecer, não vai criar rugas, ó. Exercício. Percebe? Você já disse muito obrigada? Com a cara fechada? Todas as vezes que nós vamos falar muito obrigada, o que nós fazemos automaticamente? Nós sorrimos. Muito obrigada. Percebeu? Ó, gratidão. Olha como é que a palavra está ligada à atitude, e essa atitude mexe com o quê? Com o nosso emocional. Certo? Existe em você o sentimento de gratidão? Um dos personagens bíblicos que mais exerceu a gratidão, tá? Foi Davi. E nós percebemos isso através dos seus salmos. E o Salmo 138 é um dos salmos onde Davi revela algumas razões pelas quais nós devemos ser gratos. Olha o que diz aqui no Salmo 138. Eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. Prosto-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade. Pois exaltastes acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca. Celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Vamos orar? Pai, louvado e exaltado sejas. Nós somos gratos ao Senhor pela liberdade que temos de podermos juntos aqui, como tua igreja representada, parte dela, representada na face da terra, cultuarmos ao Senhor, louvarmos o teu nome, engrandecermos ao Senhor. Agora, Pai, nos ajude a compreender a tua palavra, e de forma que possamos sair daqui nesta noite e praticá-la em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a primeira razão que nós vemos aqui nesse Salmo de Davi, né, onde Davi, o título do Salmo, né, todo o contexto do Salmo, nos faz entender que Davi está engrandecendo, demonstrando gratidão ao Senhor pelo socorro, pelos feitos do Senhor em sua vida. É interessante que, na maioria das vezes, quando nós estamos prontos, estamos reunidos e chega na hora de fazermos os pedidos eles vão brotando, né? Os pedidos de oração, eles brotam. E aí a gente sai pedindo, né? Porque nós somos pidões mesmo, vamos dizer a verdade. Nós aprendemos, né? E cada vez mais tem sido reforçada a ideia de que nós temos que pedir. Mas está certo, não está errado não. A palavra do Senhor nos manda pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Não é isso? Buscai e achareis. O Senhor fala. Paulo fala que as nossas petições, elas devem ser levadas ao trono de graça com o quê? Com ações de graças. Então não tem nada de errado em nós pedirmos. Nada de errado. Até muitas vezes algumas pessoas erram em não pedir. E também não saber pedir. Tiago fala isso, né? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Mas a palavra do Senhor está recheada
de textos que nos levam ao quê? A sermos gratos, a louvarmos a Deus, a exaltarmos ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo é que Deus nos concede força, que nós devemos ser gratos. Por quê? Porque Deus nos concede força e coragem se nós o invocarmos. Precisamos ser gratos, segundo Davi. Por quê? Porque a força e coragem que nós precisamos obter, nós temos quando nós invocamos ao Senhor. Versículo 3 fala assim, ó: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Está desanimado? Você está fraco? Você está pedindo Deus força e coragem? Às vezes nós só pedimos bênçãos para nós. Lembra de Tiago? Pedir e não receber, porque você só quer o quê? Só aquilo que vai te alimentar. No sentido do material. Você está pedindo só aquilo que você acha que é importante. Mas será que nós estamos como Davi? Pedindo força e coragem? Força e coragem para vencermos as lutas e as batalhas? Força e coragem para trabalharmos no reino? Para sermos constantes? Aqueles que são inconstantes na obra têm se colocado diante de Deus e pedido: Senhor, me ajude a ser constante. Me ajude a ter prazer em estar na Tua presença. Me ajude a entender o que é ser extasiado, maravilhado. Agora eu vou levar isso para casa a semana inteira. Essa frase fica na minha cabeça, gente. Vai para mim, não é para você não. Eu estou falando que foi o que o Senhor falou no meu coração ali. Eu estou: Jesus, tem misericórdia. Entende? É misericórdia mesmo que nós devemos pedir ao Senhor. Porque nós cantamos e falamos coisas e ouvimos coisas, e essas coisas batem. Não sei o que eu estou falando hoje para você, se vai bater e vai entrar no seu coração, ou se ela vai bater no escudo do teu peito e voltar. Porque hoje os cristãos estão andando com armadura. Mas lembra da armadura lá de Efésios, que é para lutar contra o inimigo? Para se defender contra as ciladas, as hostes do inimigo? Agora a armadura é o seguinte: a palavra de Deus bate e volta. Que tem uma armadura no seu coração, no seu peito, que não deixa o Senhor penetrar. É uma armadura no nosso peito que não deixa Deus penetrar. Mas nós nos maravilhamos com as pregações de bênção, com as palavras de bênçãos. E aqui o Davi nos ensina que se invocarmos o nome do Senhor, a nossa gratidão, ela vai ser motivada pela resposta dele em nos fortalecer, em nos dar coragem, em nos encorajar para seguirmos em frente. Você quer isso na sua vida? Esse pode ser um motivo de gratidão? Eu quero agradecer ao Senhor por estar na presença dele. Eu quero ter coragem para estar na presença do Senhor. Eu quero ter coragem e força para suportar qualquer coisa. Eu não quero mais que o meu cansaço me faça ficar acomodada, lamentando a minha história de vida. Nós não temos tempo para isso, irmãos. Nós não temos tempo para isso. O tempo que nós temos é para buscarmos ao Senhor. Esse tempo da misericórdia e da graça que nós vivemos é para vivermos para o Senhor, mas vivermos de verdade. Aproveitarmos o tempo, porque o tempo é agora. O tempo para servirmos a Deus não é amanhã. É agora, é hoje. Porque se hoje respiramos, é hoje. Coragem e força para priorizarmos, fazer uma lista de prioridade, não é isso? Nossa, irmã Leninha só vem falando de lista de prioridade. Falo mesmo. Porque nós temos que fazer uma lista de prioridade. E onde é que o Senhor está entrando na sua lista de prioridade? Onde é que Deus está entrando na nossa lista de prioridade? Que Deus tenha misericórdia de mim. A segunda coisa, tá? Antes da segunda coisa, né? É quando a gente fala em invocarmos o nome de Deus para nos conceder força e coragem, a gente também vai entender que vai se revelar aí o nosso relacionamento com o Senhor. Como? Porque se eu me relaciono com Deus, se eu tenho contato com o Senhor, é aí que vai manifestar a minha petição, o meu desejo de busca da vontade dEle. Segunda coisa que a gente aprende com Davi, é que as promessas de Deus, motivo para nós sermos gratos e para louvarmos ao Senhor, é que as promessas de Deus, para os que o invocam, revelam seus planos de paz e de amor. Versículo 4, louvem-te, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as promessas de tua boca.
hoje, existe muita gente que está, me permita usar esse termo, vou falar uma gíria aqui, que é bem antiga, está viajando na maionese. Já ouviu essa é antiga, né, gente? Só quem tem mais de 50 conhece. Né? Os jovens já devem ter ouvido quando era pequenininho. Certo? O que é viajar na maionese? Estão flutuando, estão acreditando em algo que dificilmente vai acontecer. E eu estou falando dos cristãos. As pessoas conhecem a palavra de Deus, porque estão enxergando Deus somente como aquele provedor de bênçãos. As promessas de Deus para a nossa vida, Deus me prometeu que vai fazer isso, Deus prometeu que vai fazer aquilo, Deus prometeu. Quando nós falamos de promessas aqui, Davi está falando das promessas de Deus aqui, Deus não está falando dessas promessas de hoje banais, dessas promessas de vitórias, dessas promessas de conquistas. Você quer conquistar alguma coisa? Neste mundo, levanta, trabalha, vai estudar, corre atrás, que aí vai acontecer um montão de coisa. Vai acontecer um monte de coisa na sua vida. Mas você quer que as promessas verdadeiras que o Senhor Jesus, que o Senhor prometeu, e são elas que nós vamos citar aqui agora, aconteça na sua vida, assuma um compromisso de ser grato, de louvar e de priorizar, e de buscar na palavra de Deus, conhecer quais são realmente as verdadeiras promessas de Deus. Uma das promessas se encontra aqui, ó. Por que buscar as promessas de Deus? Jeremias 29:11 fala assim, ó: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso é uma promessa. Isso é promessa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não tenha medo, e nem se atemorize. João 14:27, promessas. O Senhor Jesus falou que ia deixar a paz. Irmã Leninha, então nós não vamos ter problema? Vai ter. Vai ter um monte. Todo mundo tem. Para ter problema, basta estar vivo, gente. Isso não somos só nós, não. A diferença é que os cristãos têm o privilégio de ter o Senhor no seu problema. Nós temos o privilégio de termos de Deus agindo por nós. Nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo como Consolador. Essa é que é a diferença. Mas vão vir lutas? Vai. Vamos ter dificuldade? Vai. Vamos ficar doentes? Vamos. Vamos ser demitidos, passar por desemprego? Vamos. Tudo. Vamos ser assaltados? Vamos. Vamos pegar Covid, lembra? Pegamos. Vamos ter de tudo. Mas vamos ter o quê? Paz. Vamos ter paz. Promessa. É uma paz que excede todo entendimento. É isso que o Senhor quer te dar. E a outra promessa maior, João 3,16. Né? Quando fala-se desse amor, não tem outra. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito. Vocês estão tímidos, hein? Vão falar? O unigênito, para que todo... Promessa. Ele prometeu dar a Jesus, prometeu que Jesus seria o nosso Salvador. Jesus veio, cumpriu sua parte, agora é com você. Qual é a promessa de Deus nisso tudo? Que seremos salvos e que nós não vamos perecer, vamos ter a vida eterna. Cumprimento de promessa, isso é promessa de Deus. Entende? Ah, o Senhor usou alguém, prometeu que vai me dar isso, vai me dar aquilo. Que aquilo que eu quero eu vou conseguir. Gente, todo mundo vai conseguir. Se você dobrar o seu joelho e buscar coisas materiais, nós estamos falando. Mas até mesmo as coisas materiais, quando você coloca diante de Deus, mesmo você batalhando, às vezes Deus diz não. E vai dizer, se você está buscando o querer dele. Mas vamos lá, os irmãos conseguiram entender? Então as promessas de Deus para os que o invocam revelam seus planos de paz e de amor. Promessas de Deus. Aí às vezes tem gente que coloca assim, o Senhor prometeu que vai te fazer sobressair sobre todos os seus inimigos, vai destruir fulano e cicrano, né? Promessas de paz. Os nossos inimigos, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, mas a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê em relação aos nossos inimigos, irmãos? Hã? Não ouvi? Amar.
Quando eu amo o meu inimigo, então eu oro por ele, né? Eu não fico pedindo porque a mão de Deus pese sobre ele. Se vai pesar, é um problema de Deus, mas eu tenho que orar pelo meu inimigo. Eu tenho que amar. Né? Vamos lá. Terceira coisa que Davi nos ensina, pelo qual nós devemos ser gratos, né? Mesmo sendo Deus soberano, Deus atenta para nós, miseráveis e humildes. Versículo 6. Pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece os altivos. O Senhor sabe como deve tratar cada um de nós. Nós não cantamos aqui? Louvor que coloca Deus lá em cima, né? Que exaltou, e Ele é realmente tudo isso. Ele é sobre tudo, Ele é sobre todos. Né? Ele está acima de tudo. Mas, irmãos, vejam bem, um Deus, o único Deus que está acima de tudo e de todos, olha para nós. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que os temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. A tradução diz que esse anjo é o próprio Senhor. E a palavra também diz que os olhos dele estão até sobre o altivo. Né? Acompanha até o altivo que pensa que não depende do Senhor. Ah, mas eu dependo do Senhor. Será que você acha que depende do Senhor mesmo? Quando você não consegue estabelecer um compromisso, uma constância de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus? Será que nós dependemos do Senhor ou nós entendemos que dependemos da nossa vida, do nosso sustento, do nosso trabalho? Pensa bem nisso. Né? Ah, mas eu não venho por isso, eu não faço por isso. A começar em mim, né? Começar em mim. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, que tem uma coisa que Deus está falando para a nossa igreja, e eu não sei se você está ouvindo. Eu não sei se toda a igreja está conseguindo perceber isso, mas o pastor tem pregado uma série de mensagens, e de repente vem aqui o pastor Zeca, e sem saber de nada, dá uma continuidade nessas mensagens. Aí chega de semana passada, o pastor, o missionário vem e continua dando uma sequência naquela mensagem. Perceberam que não tinha diferença? A palavra de despertamento é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí? Nós vamos acordar ou vamos continuar como dormentes, sentados, adormecidos, né? Inconstante que somos? Quando nós precisamos levantar e ouvir a voz de Deus para entendermos que esse Deus soberano está nos dando a honra, o privilégio de participarmos da sua obra. E o soberbo é aquele que acha que pode ficar longe de Deus. O soberbo é aquele que acha que está com Deus em todos os lugares que ele está. O soberbo é aquele que levanta e fala, não precisa de mim. Eu não faço falta. O soberbo é aquele que não consegue depender 100% do Senhor. O soberbo bate na minha alma e fica. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim muitas vezes. O Senhor me ajuda a quebrantar a minha alma, o meu coração. Porque às vezes quando eu digo não para alguma coisa referente ao reino de Deus, a soberba está batendo. Eu estou dizendo, eu posso viver sem fazer isso. E nós não podemos. E nós não devemos, na verdade. Né? A palavra do Senhor, os olhos do Senhor acompanham os humildes. E até os altivos, que perseguem os humildes. Ou os altivos, que acham que podem ficar diante de Deus. A quarta coisa que a gente aprende com Davi nesse salmo, que é o motivo para nós louvarmos e sermos gratos a Deus, é que mesmo nos momentos mais difíceis, a mão do Senhor é sobre nós e nos acompanha, e nos ampara. Estou quase igual o pastor, escrevendo, na hora de ler nem eu leio. Né? Escrevi aqui, quase que eu falei errado. Mesmo nos momentos mais difíceis, a mão do Senhor é sobre nós e nos ampara. Versículo 7. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes tua mão contra a ira dos meus inimigos e tua destra me salva.
Augusto Cury é um grande psiquiatra e psicólogo, né, do nosso tempo. Escreve muito sobre educação. Não sei se os irmãos sabem da história dele, mas ele era um ateu. E Augusto Cury começou a estudar a Bíblia com o intuito de realmente comprovar, né, o seu ateísmo. E aí, o que surpreendeu, resumindo a história, né? O que fez com que ele passasse a crer em Deus, se derretesse diante do Senhor. Ele tem 4 livros, se eu não me engano, que ele só fala de Jesus, a psiquiatria de Jesus. E dos 4, eu acho que eu tenho 3, né? E ele começou a ler, ele falou assim, como um homem naquela época, sem que a ansiedade tivesse nome, ele já falava sobre ela. Porque o Novo Testamento, irmãos, parte do Antigo também, mas o Novo Testamento, a pregação do Evangelho, quando fala em preencher o vazio do homem, está totalmente falando, sabe do quê? Da cura da ansiedade, do vazio da alma do homem. E é disso que as pessoas lamentam. E ele falou assim, como um homem, naquela época, pôde falar com tanta propriedade e viver sobre uma doença que não tinha nome. Então, aí ele passou a crer e todo o seu trabalho é muito baseado, muito alicerçado nisso. E aí aqui a gente entende o seguinte, nos momentos mais difíceis, a mão do Senhor é sobre nós e nos ampara. Você consegue confiar em Deus nos momentos difíceis? Lembra da paz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é inexplicável é quando uma pessoa está passando por um momento tremendamente difícil e ela consegue glorificar a Deus. Tem uma doença, que eu não sei o nome, que gera bolhas e feridas no corpo, mas os irmãos já devem ter visto, né? Pelo menos, ou foto, alguma coisa, não sei o nome. E tem uma jovenzinha, vários, mas eu lembro de uma menina, já tem uns 5 ou 6 anos, ela tinha 9 anos, ela se inspirou numa outra menina com pequenos grupos. E essa doença, irmãos, ela dói muito porque você tem que ficar com o corpo cheio de bandagens. E na hora de tirar as faixas para poder tomar banho, aquilo vai sangrando porque gruda no corpo. E essa menina tinha um corpo, e é uma doença que não tem cura. Ela tinha um corpo já todo tomado. Mas mesmo com aquelas enfermidades, e a mãozinha, os dedinhos já tinham sido totalmente devorados pela doença, essa menina que na época tinha seus 8 ou 9 anos, se eu não me engano, ela tinha um pequeno grupo na casa dela. Um pequeno grupo onde ela evangelizava as outras crianças, muitas vezes suportando dores. E na entrevista filmava a mãe tirando as bandagens e ela chorava, mas ela falava assim, eu choro, mas eu glorifico o Senhor, porque toda dor do meu corpo um dia vai passar. E aquilo nos impactou quando a gente assistia, não sei se o pastor está conseguindo lembrar, né? E essa menina, ela foi motivada por uma outra menina, que começou um pequeno grupo, e essa outra menina, depois de uma forma bem precoce, né? Aprove ao Senhor levá-la, sofreu um acidente de carro, indo pregar em uma igreja, e essa menina veio a óbito, que era a Vanessa, que foi uma menina que impactou nos anos 90, no início do ano 2000, no início do ano 2000 mais ou menos, muitos adolescentes, e depois essa menina, e várias crianças na época, mas essa menina com essa enfermidade foi a que mais me chamou a atenção. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela menina tinha uma dor tremenda, uma enfermidade, dependia do cuidado dos outros. Eu vou procurar esse vídeo, irmãos, e eu vou colocar lá no grupo. Eu vou achar e eu vou colocar lá no grupo da igreja para que os irmãos possam assistir. E esse vídeo nos sacode por quê? Porque aqui o texto fala nas angústias e o Senhor me sara, né? Aqui o Senhor cuida de mim. E às vezes nós usamos as nossas angústias e elas são pesadas. Sofrer não é bom para ninguém. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, essa menina tinha uma dor física e uma dor da alma, mas a dor da alma dela era superada pela presença do Espírito. A dor física dela, muito grande, é superada pela presença do quê? Do Espírito. E por bem menos, nós deixamos de servir ao Senhor. Irmãos, os irmãos já estão percebendo como é que nós temos medo de assumir compromisso com Deus?
Eu não olhei para trás domingo, mas eu tenho percebido, algum tempo atrás, que quando se faz um apelo para que se levante membros da igreja, para que tenham um compromisso com o Senhor, as pessoas não conseguem levantar, têm medo. Tem medo, tímidos. Os tímidos não vão entrar no reino do céu. A palavra de Deus diz: Deus tem misericórdia de nós, né? Então vamos lá. Deus nos ama, mas nunca prometeu nos isentar de dores e sofrimentos. E essa é uma época em que as pessoas pregam muito sobre isso. O Senhor vai te dar vitória. Suas lutas vão acabar. Vai acabar nada. Quem falou? Quando é que a nossa luta acaba, irmãos? Quando é que a nossa luta acaba, irmãos? Na eternidade. Aqui a gente vence batalha. Não é assim, Theo, no exército? Vai para a guerra, aí tem uma batalha lá, vai para o fronte, lá para onde? Aí guerreia, sai um vencedor ou um derrotado. Aí volta. Recupera as energias, depois tem mais um outro, não é verdade? Tem que estar pronto a todo instante. Até quando é que termina? Quando a guerra acaba. Quando alguém determina assim, acabou a guerra. Todo mundo em pedaços lá, acabou. Aí determinou quem ganhou e quem perdeu. Na guerra dos homens, todo mundo perde, né? Mas na nossa batalha, irmãos, na nossa luta aqui, a gente vence batalha. Você acabou de vencer uma, se prepara, daqui a pouco vem outra. É assim mesmo. Entende? Daqui a pouco vem outra. Na nossa vida é assim. Ontem, eu não sei quem é que assistiu. A Lívia, lembra da Lívia que pregou aqui no culto da MCM? No ano passado? Irmãs, lembra? Ontem ela pregou. Vou contar para os irmãos. Lembra que a Lívia é advogada? Casada com um médico? Passou em vários concursos. Ela é advogada. Vários concursos, mas queria ir para o Paraná. Porque ele ia para lá. Olha a história. E ela passou em nada de ser chamada. Senhor, o que está acontecendo? Nada de ser chamada. Senhor, o que está acontecendo? Aí até que ela sentiu Deus falar no coração dela. Se você tem que resolver alguma coisa aqui antes de ir. Irmãos, ela começou a dizer, Senhor, me mostra o que está errado. O que eu tenho que resolver? Foi fazer um exame de rotina. Câncer. Câncer, não sei, não sabia. Sem sentir nada. Foi lá, não foi chamada, não posso ser chamada agora, porque eu tenho que tratar disso. Irmãos, ela relatou que ela fez a cirurgia, colocou tá com uma prótese, alguma coisa lá, não sentiu dor em nenhum momento. Tá bom, depois disso, foi chamada. Foi. Quando foi? Foram assaltados. Roubaram tudo deles. Caminhão da viagem, da mudança, tudo. Roubaram tudo. Ela ficou, ela e o marido, só com 5 peças de roupa que estava na mala de mão deles. Tudo foi roubado. Aí ela chegou, conversou com a mãe dela e falou, mãe, aconteceu isso, isso, isso. A mãe dela, minha filha, Deus está cuidando de você. 3 dias depois, a mãe dela faleceu. Aí depois, aconteceu um problema que ela não podia assumir, porque como foi roubada as coisas dela, tinha uma inscrição dela falsificada em alguma coisa. Até que eles entenderam que foi porque foi roubada, estavam usando as coisas dela lá de forma errada. Eu sei, irmãos, que ela relatou o seguinte, irmãos, e de lá para cá minha vida tem sido uma batalha, um desafio aqui no Paraná. Como nós temos sido provados. Período de 2 meses, aconteceu tudo isso com ela. E ela falou assim, mas em todo momento eu glorifico ao Senhor. Aí ela falou isso, ela se emocionou, ela começou a chorar. Ela chorou, eu estou chorando de emoção, de saber como é que o Senhor tem me sustentado. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só. Desabou o mundo dela. E ela falou, mas eu vou continuar louvando ao Senhor. Entende? Então, Deus nunca nos prometeu. Deus nos ama e nunca nos prometeu nos isentar de dores e sofrimento. Muito ao contrário. Quanto mais fiéis nós formos, mais desafiados e provavelmente provados nós seremos. A própria palavra nos alerta para entendermos que, sendo fiéis, devemos estar preparados para toda e qualquer situação. Nós temos que estar preparados, como nós falamos hoje de manhã. Irmãos, nós temos que preparar os nossos filhos para viverem as dificuldades. Nós temos também que nos prepararmos para vivermos em dificuldades. E na presença de Deus. Né? A última coisa, última não, penúltima, bem rapidinho, que Davi nos ensina, para sermos gratos e louvarmos ao Senhor. Deus tem um propósito e plano para cada um de nós. Nós precisamos descobri-lo
e vivenciá-lo. O Senhor me assistirá até o fim. O Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Deus tem um plano e nesse plano Ele não desiste, Ele não nos deixa só. Agora, qual é o plano de Deus para a sua vida? O que Deus planejou para você quando você estava lá no ventre da sua mãe? Entende? A palavra de Deus diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas nós precisamos descobrir quais são os planos de Deus. Até porque, olha outro motivo para sermos gratos. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Se a sua vida está indo de mal a pior por provação, e você continua louvando e bendizendo ao Senhor, glória a Deus. Mas se você não consegue se erguer, não consegue se firmar na presença do Senhor, alguma coisa está errada. Porque a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu tenho que buscar essa vontade. Eu preciso estar diante de Deus, né? Última. Não há como não louvar a Deus e não se prostrar diante da sua majestade. Versículo 2. Prostro-me perante o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltastes acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Fecha aqui. Segundo versículo, mas a gente consegue fechar aqui. Porque eu tenho que ser grato, porque eu tenho que louvar. O que eu tenho que fazer quando eu adentro ao templo? Prostro-me perante o teu santo templo. Próximo diante de Deus. E louvo o teu nome por teu amor e fidelidade. Você tem louvado o nome do Senhor? Pela fidelidade dEle na tua vida? Pelo seu amor? Pois exaltastes acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. Se você é daqueles que vê dificuldades em tudo, que você só se ajoelha para lamentar, para reclamar, se você é pessimista, reclamão, apático, sem ânimo, que não vê mais motivo para sorrir, sem levar em conta que o Senhor é o teu Deus, você é um sério candidato a uma vida adoecida, a ter um infarto, dores no corpo e dores na alma. Deus nos fez para sermos gratos, Deus nos fez para vivermos em sintonia com Ele, Deus nos fez para louvá-lo, e Ele sabe por quê, tá? E Ele sabe. E você sabe por quê? Não é só porque Ele merece, mas porque Ele sabe que nós precisamos disso para termos qualidade de vida. Vou corrigir isso aqui que eu escrevi, nem eu entendi. Mas o que eu escrevi é o seguinte: por que nós temos que louvar a Deus? Por que nós temos que ser gratos? Não é só porque Deus merece, não. É porque Deus sabe que nós precisamos louvá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Nós necessitamos sermos gratos. Isso só traz benefício para nós. Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é agradecer. Quando eu agradeço, quando eu louvo ao Senhor, ocitocina, dopamina. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor? Eu quero convidar o Ministério de Louvor, que ficou perdido porque eu não dei sinal de quando é que estava terminando a mensagem, né? Mas eu quero que você cante esse cântico agora com o ministério, pensando na sua vida. Tem um microfone aí para você? Tem. Não vou cantar não, mas não me atrevo. Vamos lá? Eu quero que você, pode começar, viu, gente? Eu quero que você cante esse louvor que você já conhece, repensando a sua postura diante de Deus. O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com as bênçãos do Senhor? A bênção da salvação, a provisão diária do alimento, a minha saúde ou até mesmo a falta dela, a paz, as tribulações, como eu tenho me prostrado diante disso, como eu tenho encarado essas dificuldades, onde eu tenho colocado o Senhor.
diante de tudo isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Oh Deus amado, derrama a tua graça sobre as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a louvarmos ao Senhor de verdade, a sermos gratos a ti, independente das circunstâncias, porque tu és o nosso Deus. Tu queres governar a nossa vida, Senhor, e nós não temos deixado. Tu queres dominar os nossos pensamentos e nós não temos deixado, Senhor, porque somos soberbos e achamos que sabemos qual é o melhor para nós. Mas agora eu suplico pela tua misericórdia, Pai, que corações se abram, porque o Senhor não invade. E eu sei que o Senhor está batendo na porta de corações. Ô igreja, que você que está sentindo o toque do Senhor batendo em seu coração, para que Ele possa adentrar de forma que você venha ter compromisso com o Senhor. Abra o seu coração agora sem medo. Abra o seu coração para o Espírito agir e transformar a sua vida, transformar a nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, que falo contigo, porque o Senhor conhece. Tu sabes quem eu sou, sabes o desejo que eu tenho e sabes as minhas fraquezas também. E eu coloco-me diante de ti, ó Deus, e suplico ao Senhor que assim como tens falado ao meu coração, fale ao coração daquele que tem te buscado. Em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos uma semana de fé, de gratidão, e que essa gratidão retorne a ti, ó Deus, como um cheiro suave, em serviço, em entrega, em transformação, em testemunho da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Ah, tá. A Jesus, a sua glória e a nossa igreja. Glória a Deus. Não errei dessa vez, não.